Alô, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos chegando aí, galera. Vamos deixando aquele like maroto no vídeo e se inscrevendo. Estamos chegando com notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. Emelec e Flamengo. Vamos saber o horário, o local, onde assistir, escalações e palpite. Vamos ver a coletiva de Jorge Jesus e outras notícias sobre a contratação de Felipe Luiz. E também da lesão do jogador Vitinho, quando que ele vai ser operado. Então vamos lá, Emelec e Flamengo. Na próxima quarta-feira, o Flamengo entra em campo pela competição que trata como obsessão máxima nesta temporada. Pelas oitavas de final da Libertadores, o clube carioca encara o Emelec do Equador, adversário que já esteve em seu caminho em algumas oportunidades recentes. Então vamos ver aqui como é que vai ser o jogo, a ficha técnica do jogo. Então a ficha técnica entre Emelec e Flamengo, então é o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2019, que será realizado dia 24/7/2019, às 21h30, horário de Brasília. O local é o estádio Jorge Campbell, em Guayaquil, Equador. O árbitro será Fernando Rapalini, da Argentina. O árbitro de VAR é Leodan Gonçalves, do Uruguai. E aonde assistir esse jogão? Na TV Globo, Sport TV e Premier Clubes. Vamos ver as prováveis escalações. Então, comandado por Ismael Rescalvo, o Emelec trouxe alguns reforços nas últimas semanas. Vamos conhecer o adversário um pouco aí, galera. Então, buscando uma retomada positiva após fase instável com seu treinador anterior, o Mariano Souza, a maior referência do time segue sendo o atacante Brian Angulo, que não está em suas melhores condições físicas, mas deve ir para o sacrifício devido à importância do duelo. Isso é muito bom para o nosso Mengão, é claro, né? O Flamengo também, amplamente reforçado neste mês de julho, viajou ao Equador com 3 desfalques de peso em sua delegação. Everton Ribeiro, de Arrascaeta e Vitinho estão no departamento médico e permaneceram no Rio de Janeiro para tratamento. Diante deste cenário, Jorge Jesus deve promover a campo uma escalação inédita, apostando em um desenho tático mais tradicional, o 4-4-2, com Arão, Cuéllar, Diego e Gerson no meio-campo. Então vamos ver as prováveis escalações dos dois times, começando pelo Emelec, com Dreher, Caicedo, Jaime, Vega e Bagui, Arroyo, Queiroz e Godoy, Cabezas, Angulo e Guerreiro. E o Mengão vem com Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, Arão, Diego e Gerson. E lá na frente com Bruno Henrique e Gabigol. E o nosso palpite aí, galera, para o jogo. Então, empurrado por sua elétrica torcida, o Emelec costuma ser um rival muito duro em casa, onde a pressão das arquibancadas sobre o adversário é muito forte. Felizmente para o Flamengo, a altitude não será um fator e o rival equatoriano não vive sua melhor fase na temporada. Além disso, o rubro-negro é mais qualificado tecnicamente e conta com amplo favoritismo no histórico do duelo, com 7 vitórias em 9 jogos, mesmo sem contar com sua força total e chegando à partida com 2 tropeços na bagagem, creio em um triunfo do Mengão. Palpite final, Emelec 0, Flamengo 1, se Deus quiser. Vamos ver aqui a coletiva do JJ, Jorge Jesus, que está prestes a estrear na Libertadores. Ele considera o torneio também uma Champions League, como fosse na Europa. Então vamos ver aqui os melhores trechos do Jorge Jesus em sua coletiva. Com 4 Champions League no currículo, o experiente Jorge Jesus vai viver uma experiência inédita nesta quarta-feira, quando a bola rolar para Emelec e Flamengo. Então, em Guayaquil, no Equador, o técnico português irá estrear na Libertadores, principal competição esportiva da América do Sul. E o sonho de consumo de todos os rubro-negros, inclusive o meu, desde o primeiro e único título em 81, dia em que também vai completar 65 anos. Então, feliz aniversário ao JJ. Vivendo a expectativa de véspera, o comandante elogiou o torneio.
Se alguma vez me perguntasse se poderia estar em uma Libertadores, o futebol tem dessas condições. Eu não pensava, minha vida era Champions, mas a Libertadores também é a Champions da América Latina. Foi um dos motivos que aceitei o Flamengo participar desta competição interessante e importante, com o máximo respeito por todos os adversários. Entra em um currículo que já tenho na Europa, afirmou o treinador brincando com o aniversário e o fator de fazer anos. Estou em uma idade que a gente quer fazer anos, mas não sabe o número que é, né? Então ele riu aí. Então vamos ver outros trechos. O que ele falou sobre o Emelec? O Emelec tem experiência de Libertadores. O Angulo é um jogador já conhecido e observado na Europa. Vimos os jogos do Emelec, já enfrentou um brasileiro, que é o Cruzeiro. É um time de intensidade muito alta. E os desfalques? O fato de ter alguns jogadores lesionados não nos vai fazer mudar a forma de jogo. Trabalhamos todos da mesma maneira. Temos que seguir em frente com os jogadores que temos e não estou muito preocupado com isso. Confio em todos. Mudança na equipe. Não mudamos o conceito da ideia, mas muda o conceito de entendimento. Os jogadores são iguais, óbvio. Trabalhamos uma ideia coletiva, mas quando você tem jogadores com maior interferência, nisso fica mais fácil. Temos que saber gerir para que as coisas funcionem coletivamente. Perdemos jogadores no ponto de vista ofensivo. Estive 6 anos em uma equipe e ainda seguimos aprendendo. Hoje trabalho com jogadores muito apaixonados e exigentes, que aprendem com muita rapidez. As coisas têm sido fáceis, na minha opinião. E quanto à pressão da torcida por título, a pressão que você tem sobre mim é a pressão que todos os grandes treinadores gostariam. É uma pressão positiva e que sempre procurei ter por estar nos clubes top. Postura no início do jogo. A nossa ideia são trabalhadas em funções que acreditamos, não modificamos as ideias pelo rival, mas como estratégia após jogo. Felipe Luiz. Felipe Luiz é um jogador da seleção do Brasil com um histórico que todo mundo conhece, não precisa de apresentação. No futebol temos que mostrar todos os dias o nosso valor, e o Felipe vai mostrar isso no Flamengo, tem características que nos agradam. E a busca pelo camisa 9. Quando cheguei ao Flamengo, depois dos jogadores que estavam em estudo, de que queriam laterais, um central e um zagueiro esquerdo, pedi um jogador que ainda não chegou, que é um centroavante. E quanto ao VAR, sempre fui defensor do VAR. Portugal foi o segundo país a aderir ao VAR, depois da Holanda. Sou apologista do VAR, mas não do protocolo. Acho que os treinadores precisam ser ouvidos, mas isso não conta no momento. O VAR veio para transmitir a verdade do jogo. Como encarar mata-mata? Quando se trata de uma competição de Copa, não se olha a ideia de ser dentro ou fora de casa. O que eu penso é que temos o primeiro e segundo jogo. Esta é uma competição que normalmente é disputada em 2 jogos. Dificilmente um time vai definir. Portanto, é por aí que olhamos. Temos que manter a característica. Essas são as palavras de Jorge Jesus. E vamos agora à notícia do dia. Com foto de infância, com camisa do Flamengo, Felipe Luiz é anunciado. Sonho de criança, lateral da seleção brasileira, assinou contrato até dezembro de 2021. Está aí o garoto com a camisa do Mengão. Após longa negociação, o Flamengo oficializou a contratação de Felipe Luiz. Nesta terça-feira, o clube anunciou o acerto até o fim de 2021 com o lateral da seleção brasileira. A expectativa é de que ele desembarque ainda esta semana no Rio de Janeiro para começar a trabalhar no Ninho do Urubu. Para anunciar o lateral, o Flamengo publicou uma foto de Felipe, criança com a camisa rubro-negra. O jogador de 33 anos é flamenguista e também postou a imagem em suas redes sociais. Sentimos que passa de pai para filho, de vô para neto, o coração balança, chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança, o dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. O lateral esquerdo de 33 anos retorna ao Brasil após 14 temporadas na Europa. Ele se junta a Gerson, Rafinha e Pablo Mari como contratações realizadas neste meio de ano. Se o Flamengo passar pelo Emelec e chegar nas quartas de final da Libertadores, Felipe Luiz pode ser inscrito na competição.
O namoro entre Flamengo e Felipe Luiz começou em abril, quando o ex-jogador Sábio, um dos representantes do lateral que estava em fim de contrato na Espanha, visitou as instalações do Ninho do Urubu e fez a ponte das conversas em Madrid. Torcedor do Flamengo, o ala não fechava as portas para o rubro-negro, mas admitiu o desejo de renovar com o clube espanhol. A falta de acordo com o Atlético de Madrid abriu as portas para o acerto de Felipe com o time do coração. Então aqui nós temos a foto oficial, né, do Felipe Luiz, no site oficial do Mengão. Neymar solta. É do Mengão. Em postagem para Felipe Luiz, novo reforço do Flamengo. Vamos ver aqui a seguir a reportagem. Craque do Paris Saint-Germain em seleção brasileira deu as boas-vindas ao lateral esquerdo, oficialmente anunciado pelo rubro-negro nesta terça-feira. Na verdade, nós já sabíamos há muito tempo, né? Hoje foi oficial. Nesta terça-feira, dia 23, o Flamengo, enfim, oficializou a contratação de Felipe Luiz após um longo período de negociação. O lateral esquerdo, que se despediu do Atlético de Madrid no último domingo, dia 21, voltará ao futebol brasileiro após mais de 14 anos na Europa. Após o anúncio oficial, o defensor, que é flamenguista assumido, comemorou o acerto e Neymar comentou a sua publicação. É do Mengão, boa sorte, irmão, escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain na publicação de Felipe no Instagram. Como resposta, o novo reforço do rubro-negro ainda brincou com Neymar. Neymar, do nosso Mengão, escreveu o lateral. Está aqui a mensagem. Então, em entrevista Aqui com Benja, que foi ao ar em abril deste ano, Neymar, inclusive, revelou que tem o sonho de atuar pelo Flamengo algum dia na sua carreira. Eu sempre falei do Flamengo, né? Não sei, acho que foi pela torcida que eu joguei contra uma vez, acho que pelo clube, uma certa vontade de sentir como é ser jogador do Flamengo. Jogar no Maracanã e tudo mais, revelou o jogador na época. Vamos ver aqui a notícia agora do Vitinho. Com lesão no joelho esquerdo, Vitinho do Flamengo será operado nesta terça-feira. Camisa 11 se machucou no empate contra o Corinthians e vai passar por uma artroscopia. Então, com lesão no joelho esquerdo, Vitinho será operado no início da noite desta terça-feira em um hospital da Barra da Tijuca. O jogador se lesionou no empate por 1-1 com o Corinthians domingo em Itaquera e vai precisar passar por uma artroscopia. O procedimento será realizado pelo médico Max Ramos e Gustavo Caldeira, do Flamengo. O chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, também irá acompanhar a cirurgia. O clube não informou quanto tempo ele precisará ficar em recuperação antes de retornar. O Vitinho sofreu um entorse no joelho esquerdo. Fez o exame que diagnosticou o estiramento no ligamento colateral medial e uma lesão no menisco radial, que o tratamento é cirúrgico, através de uma artroscopia. Deve ser operado ainda nesta semana, disse o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Além de Vitinho, Everton Ribeiro com uma lesão óssea no pé esquerdo e Arrascaeta com um estiramento na coxa estão vetados para o jogo no Equador na próxima quarta-feira. Vamos ver aqui esta notícia, que mora em São Paulo o jornalista Juarez Soares. O China, como era conhecido, tinha 78 anos e lutava contra o câncer. Morreu nesta terça-feira em São Paulo o jornalista esportivo Juarez Soares, de 78 anos. Ele lutava contra um câncer. China, como era conhecido, passou recentemente pela Rede TV e também trabalhou na Globo, no SBT, na Bandeirantes e na Record. Na TV Globo, Juarez Soares trabalhou como repórter e comentarista esportivo entre 1974 e 82. Ele também atuou na Rádio Globo e em outras emissoras de rádios do país. Juarez Soares Moreira nasceu em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, no dia 16 de julho de 1941. Filho de Adolfo Soares Moreira e Josefina Soares Moreira, formou-se em Pedagogia na Faculdade Oswaldo Cruz de São Paulo e foi casado por mais de 30 anos com a jornalista Helena de Gramont. Em 58, com 17 anos, começou a trabalhar na Rádio Cultura de Lorena, interior de São Paulo, transmitindo os jogos do campeonato da segunda divisão. Em 61, transferiu-se para a capital, onde foi aprovado em testes nas emissoras associadas, passando a trabalhar como repórter esportivo. Até o ano de 1969, quando foi para a Rádio Globo, a convite de Pedro Luiz
Pauliello, o então diretor de esporte Juarez Soares, já havia passado também pelas rádios Tupi e Gazeta. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todos pela presença no canal. Em breve voltaremos com mais notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!